Olá, bom dia. Sextou de novo, gente. Como o ano está passando rápido e o mês já está acabando. E a semana já acabou. Só que sextou aqui, no 15 Minutos com Júlia Costa, com transmissão ao vivo simultânea pela equipe 15 Minutos e pelo canal 10, Cabo Frio TV. Um bom dia para todos nós, gente. Hoje eu tenho uma convidada especial. A gente sempre faz, né, esse combate às fake news, né? O que é fato, o que é fake. E eu estava lutando para trazer essa pauta, uma doutora que seja apartidária, como eu, que preze pela ciência, venha falando realmente pela ciência, pela medicina, os fatos e fakes da volta às aulas presenciais, porque em qualquer momento vai voltar. E já está voltando aqui no Rio de Janeiro, em diversos lugares no país. E a gente precisa saber dessa informação. O nome dela é doutora Jandira TT, e ela já está aqui ao vivo conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Espero estar à altura, né, de poder dirimir um pouco essas dúvidas. Muito obrigada. Com certeza sim, com certeza sim. Eu aqui sempre apresento os meus convidados, como eu conversei com a senhora, para mostrar, né, que a pessoa tem conhecimento de causa e dados para mostrar sobre a pauta. Fala um pouco da trajetória da senhora como pediatra, médica especialista em pediatria. Ok, bom, eu cheguei em Búzios em 1987 com uma filha de 1 ano, já tinha 10 anos de profissão, foi uma opção, né, de mudança de vida, e aqui trabalhei em todos os postos de saúde até 2017, que existiam na cidade, com muito prazer. Comecei a trabalhar para a saúde de Búzios, e Búzios pertencia ainda a Cabo Frio. Sempre gostei muito do serviço público, da saúde pública, embora eu não tenha especialidade na área, mas trabalhei em vários programas de saúde, não só nos ambulatórios, depois fiz concurso e me tornei emergencista do hospital. Trabalhei no hospital desde o primeiro dia que abriu esse hospital, e tenho muito carinho por esse esquema todo de saúde. Agora, em 2017, já me aposentei e precisamos dar lugar aos jovens que estão chegando. É uma pequena trajetória. Eu já trabalhei também em outros municípios, já trabalhei em Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Barra de São João, né? Mas o meu xodó é aqui mesmo na minha cidade, que eu escolhi, que eu elegi para... Também, né? Como não amar Búzios, né, doutora? Fica complicado não amar Búzios. Quem disser assim, eu não gosto de Búzios, realmente é sem noção, né? Aqui eu moro em Unamar, né? Que aqui é considerado ruim. Eu já acho ótimo. Trabalhei em Unamar também, né? Esqueci de falar, trabalhei em Unamar também. Tá vendo? Aqui é considerado ruim Vista de Búzios, é 9 quilômetros daí, entendeu? Né? Mas imagine Búzios. Agora a gente vai direto ao assunto, doutora. Aqui é 15 minutos com a Júlia Costa. A senhora vem trazendo aquela informação que eu tanto queria, tanto nós precisamos, né? Tantas mães angustiadas que precisam ir trabalhar, tantos professores que estão sofrendo pressão para voltar a trabalhar, também tem todos os profissionais da educação envolvidos, tem as famílias. Fala um pouco para a gente sobre os fatos e os fakes da volta às aulas. Tá, então, eu vou falar, tudo que eu vou expor aqui são ideias e conceitos baseados na minha sociedade clássica, a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, algumas coisas também da Fiocruz e também da Unesco, não é? Então, hoje em dia a gente já sabe que a criança ocupa um lugar muito pequeno na transmissão, na cadeia de transmissão do vírus, e já está, a pandemia, ela veio, é um grande desafio de saúde pública, porque não se sabe exatamente muita coisa a respeito dessa doença. Mas, nesse conhecimento acumulado, nas pesquisas feitas desde que existe a pandemia, cerca de 10 meses, tem-se visto, nesses estudos, que a criança ocupa um lugar muito pequeno nessa cadeia de transmissibilidade. Então, o que se vê agora, assim, no meu ponto de vista, no ponto de vista da Soperj, da Fiocruz, até própria da Unesco também, aqui no Brasil, tirando a Unesco, está havendo uma inversão de prioridades. Tá? Se já temos estudos, pesquisas feitas com países que saíram na nossa frente, porque a pandemia começou lá, de que, vou repetir, a criança tem um papel pequeno na transmissibilidade. E está havendo uma inversão de prioridades. Estão se abrindo restaurantes,
shoppings, outros locais comerciais, e as escolas estão fechadas. O Brasil é o país que mais tem número de dias de escolas fechadas, 200 dias de escolas fechadas. A Suécia não fechou escolas e isso não impactou. Todos os países que foram abrindo as suas escolas, a Itália, que foi o que ficou com mais tempo de dias de escola fechada, ficou 92 dias, e está comprovado, tem documento científico comprovando que isso não impactou o número de casos e nem de óbitos. Então, o que está acontecendo? Nossas crianças estão sendo... A educação é um direito fundamental da criança e do adolescente. E já tem uma pesquisa recente aqui no Brasil, inclusive a Unesco cita isso, que o grande risco de abandono da escola, principalmente do adolescente, é imenso. E aqui no Brasil já está se fazendo essa pesquisa. Os adolescentes já estão dizendo que não vão voltar à escola. Por que também? Porque eles começam a cair na necessidade de ir trabalhar para poder ajudar a sua família, nesses riscos social, econômico que a pandemia trouxe. Então, imagina o perfil dessa juventude, imagina o perfil, diminuindo o acesso à renda, diminuindo o acesso à educação, consequentemente diminuindo o PIB do país. Isso, gente, já está projetado em consequências para até o final do século. Então, é fundamental que se abra a escola. E aí, a gente, conforme as suas perguntas, eu vou expondo mais um pouquinho em relação às medidas necessárias. Perfeito, doutora. Teve pediatras que eu conversei que justamente relataram isso, né? Que existe um risco eminente para as crianças também. Por quê? De fome, né? Porque muitas crianças dependiam da escola pública para complementar a alimentação. Muitas vezes a alimentação era uma, né, por dia, que era a da escola, e estão passando dificuldades. Também o risco da vulnerabilidade, né? De abusos, né? Maus tratos e tudo isso. E, no caso, existem, né, as mães que precisam trabalhar. E é como caiu, a gente precisa ver o que a gente vai adotar. O governo, na verdade, deve adotar as normas de segurança, mas a gente vê que não está adotando, nunca adotou. As escolas públicas, infelizmente, nunca funcionaram, né? É o que a gente tem de relato. Imagina agora que precisa de uma série de cuidados e de prevenções. É muito complicado. Agora, fala um pouco para a gente sobre, né, qual faixa etária, no caso, está mais em risco em questão de contrair ou de ser, né, atingido pela pandemia, na volta às aulas, pelo coronavírus. Então, é muito mais o adulto do que a criança. A gente já sabe, se tomadas as devidas proporções, e a Fiocruz já elaborou e já liberou uma cartilha de adoção de medidas cautelares, de medidas necessárias para inibir a transmissibilidade, é o adulto. O adulto, e está comprovado que a maior parte das crianças que foram contaminadas ou infectadas foram em suas casas, não é? E, inclusive, essa criança que, como você falou, ela é deixada em lugares que a mãe tem que deixar em algum lugar para poder trabalhar, porque ela teve que voltar a trabalhar, aumentou o risco, inclusive, de acidentes domésticos, né? E, então, essa criança, ela, como eu falei ainda agora, ela tem um baixo risco de transmissibilidade, se tomadas as medidas. Isso já está comprovado em vários países, na Irlanda, na própria Inglaterra, na Itália. Já temos dados científicos, né, estatísticos, na Singapura, que isso não acarretou a volta às escolas, não acarretou aumento do número de casos e de óbitos. E quando a criança ela é infectada, em sua grande, enorme maioria, ela manifesta uma forma branda. Existe um percentual menor que 0,1% de óbitos devido a uma outra síndrome que existe, que quando acomete a crianças com comorbidades, que é a síndrome multissistêmica, inflamatória multissistêmica. Mas isso é 0,1% das crianças infectadas, que adoecem de uma forma mais grave. Então, e no caso, a pergunta que não quer calar, para as crianças a gente já sabe, né, que o risco, né, é realmente pequeno, né?
Agora, e dessa criança levar o risco, levar o vírus para casa, quais reais riscos para as crianças, a senhora já falou agora, e para os adultos, para os professores, para o pessoal que vai trabalhar com essas crianças e Uhum. para a família, né? Certo. De ele levar o vírus para casa. Qual a possibilidade e quais os riscos reais? Então, a transmissibilidade, nos estudos que nós temos até agora, esse acúmulo, né, de estudos nesses últimos 10 meses, as pesquisas estão mostrando que a transmissibilidade maior é de adulto para adulto. Então, no caso, seriam os professores, pessoal da limpeza da escola, etc. Então, o que se tem que se fazer? Não se pode abandonar as medidas de mitigação. Não se pode abandonar o protocolo, que é o mesmo que está estabelecido para estabelecimentos comerciais, para lojas, restaurantes. E o que a gente vê, por exemplo, nos restaurantes, que isso não está sendo cumprido, né? Então, esse risco existe, já está aí eminente. Agora, nós não podemos prejudicar a quantidade de crianças sem estudo, porque na escola, que é o espaço... Primeiro, a gente tem que lembrar que a educação é um direito fundamental, né, da criança e do adolescente. Então, ela não pode ser prejudicada. O único lugar que não está aberto é a escola. E o resto está tudo aberto, os shoppings. A gente vê aglomeração nos shoppings e essa transmissibilidade. Então, essas mesmas pessoas que trabalham nas escolas, que estão vivendo, têm que viver, que saem, que vão fazer as coisas, elas têm que adotar, e a escola tem que adotar, vigiar, que eu acho que isso aí você até citou num ponto sério, que é levar muito a sério o programa, o protocolo de mitigação, o protocolo de prevenção. Então, tomadas essas medidas que a gente está tomando. O grande problema é este. Por exemplo, eu estou entrando em contato, já tive aqui entrevista, né, com escolas particulares, diretor de unidade escolar particular. Eles têm toda uma estrutura, estão oferecendo as aulas remotas, estão avançando nas suas tecnologias e se adaptando, né? Agora, a escola pública, por exemplo, aqui em Cabo Frio, em Unamar, já não funciona desde o ano passado. Não tem quadro, não tem giz, não tem papel, não tem material para o professor trabalhar. Imagina a situação que a gente fica em pensar que todo esse pessoal que está envolvido, né, está correndo um grande risco. Por quê? Porque poderia sim, se fosse um país em onde a política, os políticos são sérios e que investem em educação, né? A gente vê que a gente tem as escolas públicas sucateadas, não tem às vezes nem cadeira direito. Como é que vai ter álcool em gel para todo mundo? Como é que vai ser essa fiscalização? Essa é a grande preocupação, inclusive dos professores, e a grande reclamação, e também nossa como sociedade, porque se fosse esse sonho, né, se fosse esse mar de rosa, que é, por exemplo, uma escola particular de grande porte, que tem toda essa estrutura, seria maravilhoso e seria bom que começasse, já tivesse começado, né? Agora, como a gente tem esse dilema social, é muito complicado, doutora. Muito complicado. Muito, muito. Você tocou num ponto, assim, no meio da ferida, da questão. Não houve corrupção na saúde? Não houve desvio de verbas na saúde? Então, que país... Aí a gente parte para um outro lado. Aí eu me pergunto, que país é o meu país? Que não leva a sério, que rouba dinheiro da saúde, que tira dinheiro da saúde e da educação, entendeu? Então, realmente, eu estou falando numa coisa que é o ideal, que é o que o ideal que a gente gostaria, o que a gente precisa que aconteça. Que aconteça é isso. E também que o povo cobre seus governantes, né? Agora a gente está no período eleitoral, muito importante, né? Cidade é quem cuida da educação municipal, né? Então, seria legal o pessoal se conscientizar e votar em quem é pela educação, realmente, né? E quem tem projetos e não promessas, infelizmente, porque a pandemia não acabou, está morrendo 2 Boeings por dia. Antigamente é o que eu falava, morria um Boeing 1 ano, 2 anos, era um chororô no Brasil. Hoje banalizou-se a morte, infelizmente. E é como a senhora disse, os shoppings estão lotados, as praias estão lotadas, os comércios estão lotados, os restaurantes, os bares, todos os lugares. Agora, a escola é um lugar fechado, mais perigoso, e a gente precisa cobrar dos nossos governantes que haja essa estrutura que a senhora falou e o protocolo da Anvisa seja cumprido.
de Da verdade. Fiocruz. Da Protocolo. Fiocruz. Da Exatamente. Fiocruz. Então, precisa Então, ver. Dica. não é isso. A gente Precisa ver justamente isso. uma mão dada, sabe? Precisa haver uma união entre os setores saúde, educação e os outros setores e desvie, por exemplo. Pois é, aqui a gente acaba dando uma opinião que até nem deveria, né? Esse dinheiro gasto agora com o período eleitoral, gente, isso tudo devia ter sido desviado para isso, porque, como eu falei, É a há prioridade, uma porque é a prioridade. inversão das prioridades nesse país. A Exatamente. prioridade Não, mas é. não é. Doutora, eu vou falar um negócio com a senhora, que eu tive uma entrevista com o pessoal de São Paulo, de Nhandeara, não sei se está pronunciando correto, e que lá a educação remota municipal estava funcionando perfeitamente. Eu acompanhava o trabalho dela pela internet, entrei em contato e tive essa reunião tanto com o secretário municipal, e ele explicou como ele fez. É muito fácil fazer. Saber que é fácil, só que tem que haver interesse. E houve uma inversão de prioridades exatamente nesse momento. Doutora Jandira, aqui é 15 minutos com Julie Costa. A gente justamente já passou os 15, é como eu expliquei para a senhora, não deixe ficar muito longo. Então, eu peço que a senhora faça as considerações finais da senhora, tanto de aconselhamento e tanto de reivindicação, sim. Porque a senhora é uma profissional que quer ver os seus pacientes bem e não está vendo, justamente não por culpa minha ou da senhora, né? E sim por causa de uma sociedade que está com a política corrompida, infelizmente. Pois é. Tem dois aspectos que eu queria falar. Quando você estiver falando demais, você me interrompe, por favor. Então, que é o aspecto de se pensar que a criança, porque a criança ela não vai sofrer de ansiedade e de depressão. Isso é desconhecer o caráter humano da criança. A criança está sofrendo, nós já temos estudos também mostrando a depressão e a ansiedade nas crianças devido a um assunto que veio à tona quase que diariamente na nossa mesa, que é a morte. Então, a criança, se ela tiver no seu ambiente escolar, ela tem um outro espaço, não só para desenvolver suas potencialidades, né, suas habilidades como ser humano, como ser social, as suas habilidades de compaixão, de confraternização, e além do seu estudo. Quer dizer, a escola é um espaço primordial. Então, eu gostaria de, para finalizar, posso falar aqui as palavras de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Viviane Souza, uma psicóloga, desculpe, Viviane Sena, esse nome já vai dizer para todo mundo, né, quem ela é, uma psicóloga, irmã de Ayrton Senna, que abandonou sua vida e sua carreira profissional para entrar de cara no auxílio, né, e hoje em dia ela cuida junto, claro, com muitas outras entidades, de 1 milhão de jovens nesse país. Então, as palavras de Viviane, dizendo que a arma mais poderosa do mundo não é o cargo, mas a consciência. Se armarmos a consciência de todos, não há o que possa deter. Não podemos ser aconselhados pelo medo e pelo ódio, mas pela ciência e pela consciência ética. Cabe a cada um de nós mudar o que não é aceitável. Quer dizer, aí a gente está falando assim, né? Eu fico triste de pensar que a gente está falando de um percentual muito pequeno de pessoas, de líderes, de políticos que possam ver por esse lado. É isso que eu tenho para dizer e eu, assim, aconselho que as pessoas procurem essa cartilha de protocolo de abertura das escolas da Fiocruz, todos os profissionais ligados à criança, para que a gente possa, de repente, fazer uma pressão, tentar fazer uma união e abrir, porque... Uma comissão em prol da educação pública, né? 200 dias de escolas fechadas. 200 dias. A Suécia nem fez. Estamos falando de... O que eu vi, doutora, é que mesmo durante esses 200 dias, eu não vi nenhum político, nenhum ativista, nenhum sindicalista, nenhum comunicador, né, envolvido para desenvolver um projeto, para buscar, para lutar, para que esses protocolos sejam adotados, cobrar do município de cada cidade do estado, para que sejam adotados, para que realmente possam, né, sair dessa situação as famílias brasileiras. Né? Infelizmente. Agora só tem política, né? Eleições, infelizmente, até dia 15.
será esse o comentário, infelizmente. E vamos ver, depois das eleições, se aparece alguém que nos salve, nos ajude realmente, né? Amém. Doutora, foi um prazer. Eu te agradeço em nome da equipe 15 Minutos, jornalismo independente de verdade, do Canal 10 Cabo Frio TV. E realmente vamos torcer. Compactuamos no mesmo pensamento de cobrar, né? De cobrar pelos nossos direitos. Exatamente. E a gente está esquecendo de cobrar os nossos direitos e está cobrando o próximo, que não é assim que funciona. Eu que agradeço a participação, espero ter podido ajudar um pouquinho, ter dado alguma luzinha, nem que seja de vela, nessa situação. Com certeza, com certeza. Todos podemos contribuir e com certeza contribuiu muito. Eu vou encerrar com o pessoal e já volto com a senhora, nos bastidores. Obrigada. Eu que agradeço. Bem, galera, esse foi mais um 15 Minutos com Julie Costa, trazendo os temas da atualidade, combatendo as fake news, trazendo a verdade para você. É um jornalismo independente. E você que quer apoiar o jornalismo independente, que traz a verdade, que tem como a verdade o foco, entre em contato com a equipe 15 Minutos e com o Canal 10 e seja um apoiador cultural do nosso programa, para que essa informação chegue a mais pessoas, compartilhe. É informação de utilidade pública. Fazemos jornalismo, fazemos comunicação por ideologia, porque acreditamos que informar é transformar. Um ótimo final de semana para todos. Show, coronavírus, que venha a vacina, comprovadamente a sua eficácia e que a gente possa sair e vencer mais essa. Um grande abraço, grande beijo. Fui 15 Minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade.